Então fala galera, chega mais, estamos aqui para mais um vídeo e vamos reagir ao jogo aberto, galera, que vai trazer aí tudo sobre Flamengo e São Paulo e também vai falar agora sobre Paquetá, finalmente aí anunciado, oficializado, né, pelo Flamengo, já é jogador do Flamengo, vai sair, né, nas próximas horas possivelmente. Esse anúncio já foi confirmado pelo Fabrício Romano e o Flamengo acaba de fechar a maior contratação da história, jogador nível top mundial. E vamos ver a reação da Renata Fã, que foi o que eles falaram. Cicinho, Edu Dracena, Ronaldão e muitos outros aí. Você vai saber tudo sobre essa contratação e também sobre o confronto de hoje, né? Flamengo e São Paulo. Já se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o like. Créditos para o jogo aberto e vamos para o vídeo. No final, conversamos mais um pouco. Vamos lá. Vamos ao Rio de Janeiro. Cicinho, não fica apavorado. O assunto é Flamengo. Mengão já tá por aqui, o time concentrado. Os caras devem estar no hotel agora acompanhando o jogo aberto, não é? Flamengo na segunda rodada pega leve, só isso que eu posso falar. Agora, quem não pegou leve na contratação foi o Flamengo. Trouxe o Lucas Paquetá. Agora a torcida do Flamengo vai comemorar. E eu já quero saber detalhes do atual campeão brasileiro para esse jogo contra o São Paulo. Tudo junto e misturado. É com você aí no Maraca, Igor Dorileu. Bom dia! Para você, Renata, Ronaldo, Edu, Cicinho, a todos que nos acompanham no Jogo Aberto. Pois é, negócio fechado. O Flamengo acertou a contratação na manhã de hoje de Lucas Paquetá. Vai pagar ao West Ham da Inglaterra 42 milhões de euros, o equivalente a cerca de 260 milhões de reais, de forma parcelada até 2028. O rubro-negro, inclusive, subiu um pouco o valor para conseguir esse parcelamento maior. Dessa forma, Lucas Paquetá se torna a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, superando a ida de Gerson para o Cruzeiro. Com essa contratação fechada, o torcedor rubro-negro, claro, está muito animado e já está se perguntando quando o Paquetá vai chegar ao Brasil, vai chegar ao Rio de Janeiro. E é isso que está sendo discutido agora entre o staff do atleta e o Flamengo. Mas a tendência é que ele chegue entre amanhã e sexta-feira e a torcida, é claro, vai preparar uma grande festa, um Aeropaquetá, para receber o jogador que é cria do clube. Inclusive, ele vai chegar para fazer exames médicos, assinar um contrato válido por 5 temporadas e já pode reestrear com a camisa do Flamengo no domingo contra o Corinthians na Supercopa do Brasil, caso o nome dele apareça no bid da CBF até o fim da sexta-feira. Então, o Lucas Paquetá já fechado com o Flamengo, é aguardado nos próximos dias aqui no Rio de Janeiro, vai ter festa da torcida e já pode, inclusive, reestrear no próximo domingo diante do Corinthians na Supercopa, para a tristeza do Ronaldão. Bom, Paquetá, que foi criado no Flamengo, deixou o clube em 2018, primeiro foi vendido para o Milan da Itália, passou pelo Lyon da França, pelo West Ham da Inglaterra e agora retorna 8 temporadas depois, agora aos 28 anos, para seguir escrevendo a história dele pelo Flamengo. Flamengo que entra em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro, estreia diante do São Paulo no Morumbi, e a gente fez uma matéria contando como chega o atual campeão para essa primeira rodada do Brasileirão. Vamos assistir. Enquanto vive a expectativa pelo retorno do Cria do Ninho, o Flamengo estreia hoje no Campeonato Brasileiro. O atual campeão abre essa edição enfrentando São Paulo, no Morumbi, com Jorginho e Arrascaeta relacionados. Felipe Luiz deve escalar o time considerado titular pela primeira vez em 2026. Começo do ano, a expectativa sempre é muito grande, depois tudo pode acontecer, mas importante estar plenamente com o físico 100%, focado no clube, nas competições. Então, graças a Deus, me sinto bem. Um provável Flamengo tem Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro formando a linha defensiva, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta no meio de campo e na frente, Plata, Carrascal ou Samuel Lino e Pedro ou Bruno Henrique. O Campeonato Carioca, a situação é complicada. Depois de ter iniciado a competição com um time de garotos, o rubro-negro pode ter que jogar o quadrangular do rebaixamento. O planejamento do início de temporada foi pensado para que a equipe chegasse em boas condições para a primeira rodada do Brasileirão e para a Supercopa no domingo.
Mas com desempenho ruim no estadual, o retorno dos principais jogadores precisou ser antecipado. Hoje à noite será possível perceber se essa mudança teve algum efeito. 3 pontos agora é o mesmo 3 pontos do final do campeonato, então tem que entrar com muita seriedade. Ganhar, qualquer um pode ganhar, mas manter, né, campeão é sempre uma dificuldade grande. Nossa, contra o Inter, o Pedro sempre joga o fino da bola, mas tá devendo futebol ainda. É jogador que a gente pode cobrar para se apresentar mais, fazer gols, ser um elo importante nesse time. Menos da segunda rodada da Série A. Pode ser hoje, né? Edu, eu quero falar de Lucas Paquetá. O anúncio ainda não é oficial, mas o Flamengo já soltou aquele "ai, meu coração" na internet. Tá chegando a maior contratação do Brasil e da América do Sul na história. Lucas Paquetá voltando para casa. A expectativa é bem grande, voltar para casa, um atleta que já tem a história dentro do clube, isso é bacana, vai ajudá-lo na adaptação. E a gente vê assim, o Flamengo cada vez mais fortalecido. O Flamengo não está para brincadeira essa temporada. O time já era bom. Agora, trazendo o Paquetá, vai ser muito mais difícil ainda. Agora, para os outros times, né, que restam, é tentar contratar também jogadores, peças importantes para brigar com o Flamengo. Porque senão, daqui a pouco, o Flamengo vai nadar de braçada. Mas eu ainda acredito muito no trabalho do Palmeiras. Tem o Cruzeiro também que está se reforçando. Entendeu? Então, tem outros times pensando também no Campeonato Brasileiro. Agora, essa contratação com certeza impactou e muito, não só pela qualidade técnica do Paquetá, mas também a questão financeira, porque hoje, antigamente, a gente só vendia. Agora a gente está trazendo de volta e por valores extraordinários, assim, entendeu? Então, parabéns para o Flamengo se realmente concretizar. Isso é o que eu chamo de investimento, hein? Bom, o Flamengo postou um AMC. Ai, meu coração. AMC, ai, meu coração? Domingo ele pode estrear, inclusive, na Supercopa. Vem jogando normalmente na Inglaterra. É só o Felipe Luiz querer e eles aparecer no bid, né? Esse AMC não é meu Corinthians? Que pode ser também, né? Isso a gente só vai saber no domingo. Cicinho, se você quiser olhar para outro lado, pode, fica à vontade, porque eu vou colocar a prévia do Flamengo. Mamãe. Depois desse AMC, eu quero mostrar a prévia, a possível escalação para hoje do Mengão diante do São Paulo, aqui no Morumbi. O técnico Felipe Luiz tem à disposição as suas armas principais e deve levar a campo Rossi, Varela na direita, a dupla de Léo ali na zaga, Alexandro na esquerda, no meio-campo, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Lá na frente, Plata, Carrascal, Samuel Lino, ou Pedro ou Bruno Henrique. Mamãe. Cicinho. Bora, Cicinho. Bora, meu irmão. Ronaldo. Não, eu não. Eu tenho Renata. Edu, mais ou menos. E aí, Cici? Bora, meu irmão. Um time que no papel aí é imbatível. Bom, o Fluminense ganhou que não tinha Arrascaeta, Jorginho. Não, eu tô tentando me apegar em alguma coisa, Renata. Fluminense ganhou do Flamengo. Assim, se você analisar o time do Flamengo, não tem como tirar o favoritismo. E não é só porque é o São Paulo e o momento do São Paulo não é ruim. Mas assim, o São Paulo já demonstrou em outras ocasiões, em momentos difíceis assim, conseguiu competir, foi campeão da Copa do Brasil em cima de um time que era muito melhor, o do Flamengo, do que o do São Paulo. Hoje vai jogar na sua casa, conta com o apoio da torcida. E outra, hoje tem um dirigente que conhece muito essa equipe. Então, assim... Ele não vai jogar não, Cicinho. Ele não vai entrar em campo, Ele não vai jogar, mas toda... Ele conhece os dois lados. Então, todo auxílio é bem-vindo. E talvez seja o momento do São Paulo, e acredito que vai ser dessa maneira. Fala do Crespo. O Crespo, quando chegou, falou: o Flamengo, meu Deus do céu. Ninguém pega o Flamengo todo dia. Ele vai pegar o Flamengo de novo. O Crespo foi infeliz, como tem acontecido, né? Ele foi infeliz de passar o recado, né? Ó, soldados, vocês vão pra guerra e vão morrer. Então, assim... É normal. Hoje, aquela questão, Renato, o São Paulo já tem um não. Então, entra em campo e tenta o sim. Né? Tem então, detalhe, entrar pra quem em campo possa interessar, eu adoro saber sobre a arbitragem. Wilton Pereira Sampaio vai comandar esse jogo no Morumbi. E a gente vê um Flamengo que não só vai defender o título, porque ganhou com todos os méritos, sempre colocou o Brasileirão como prioridade. E o BAP, o presidente do Flamengo, ele traz a Série A como a primeira opção. Ano passado a gente falava muito em Libertadores, mas o Flamengo sempre deixou claro que o Brasileirão era a grande prioridade. Ganhou os dois, ganhou
tanto o brasileiro quanto a Libertadores, ganhou estadual, Supercopa, enfim, é um time que incomoda, né? Bom, outros jogos... Você falou ontem da agenda da noite, ainda tem Champions à tarde. Então hoje tem muita coisa pra gente falar aqui no Sport Center. Bora! Tudo bem, Mari? Tudo bem, Bruno? Bom dia pra você, Jailson. Quem viveu, viveu, tá? Brasileirão hoje, 8 jogos, só hoje. E hoje tem o nosso touch, hein? Tem, ele lá, hoje, né? Com o Rafael Marques, exatamente, as meninas também escaladas, a Mari Capra e a Jalile Elias, tá? Pra gente definir, a gente vai definir aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Vai se comprometer mesmo. O que a gente fala acontece no final do ano e aí a gente vai registrar e poder comprovar. Tá bom. Tá bom? Acontece, né? Entre os favoritos, claro, está o Flamengo, é o atual campeão brasileiro e o Flamengo agora com um reforço importantíssimo, o negócio está fechado e Lucas Paquetá deve ser anunciado nos próximos minutos, nas próximas horas, como novo jogador do Flamengo. O retorno, então, do Paquetá. O Flamengo já tá brincando ali nas redes sociais, já colocou aquele AMC. Não é isso, Jailson? Você não viu? Não, não vi. Já colocou lá AMC, que quer dizer Ai Meu Coração. Justo. Justamente para comemorar essa ansiedade que o torcedor rubro-negro tem do anúncio da oficialização. Aconteceu, que pode acontecer em breve, Jailson. E o ombrinho? Deixa eu oficializar? Aí você vai fazer. Calma. Você vai fazer, né? A jogadinha do Paquetá. A jogadinha. Enfim, baita contratação, não tem o que falar. A gente tava falando ali antes, né, de entrar aqui no ar. 41 milhões de euros, sim, é uma quantia significativa, mas é um jogador no auge. 28 anos, auge técnico, auge físico, escolhendo voltar pro clube do coração. Com bastante tempo aí para jogar futebol, com bastante tempo pensando já em Copa do Mundo, em atuação em alto nível. Então, assim, não tem muito o que falar. Uma baita contratação que o Flamengo está fazendo. Direto, então, para o Rio de Janeiro. O Rafael Marques já está conosco para repercutir a ansiedade. Imagina, Rafa, por aí para o Flamengo finalmente anunciar o retorno do jogador, então, que estava no West Ham e que deve ir para a Copa do Mundo defender a seleção, Rafa. É isso, Bruno, Mari, Jailson, bom dia pra vocês, meu fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Sabe aquela parábola bíblica do filho pródigo que sempre volta a casa? Pois é, exatamente 5 anos e mais alguma coisa, quase que, aliás, 7 anos e mais alguma coisa, quase que 8 anos depois, o Paquetá volta a vestir as cores rubro-negras, vestir a camisa do clube que o projetou. Negócio sacramentado, tá no nosso site, espn.com.br, reportagem assinada pelo Bruno Andrade, negociação concretizada pelo monte de 42 milhões de euros, além de mais uma bonificação que será parcelada nos próximos 24 meses. O valor específico dessa bonificação não está tipificado na informação que foi divulgada pelo nosso site e certamente é uma cláusula de confidencialidade entre as partes envolvidas, o Flamengo, o West Ham e também o Paquetá. O jogador virá ao Rio de Janeiro hoje, embarca esta noite, chegando, portanto, amanhã aqui na cidade maravilhosa, vai fazer os habituais protocolares exames médicos, assinar contrato com duração de 5 temporadas e já ficar à disposição do técnico Felipe Luiz, a grande contratação do Flamengo e, por que não dizer, da temporada do futebol brasileiro em 2026. Jogador com grife, com status de seleção e que chega para jogar. A dúvida é de que forma o Felipe Luiz vai compor a equipe do Flamengo para que o Paquetá se encaixe na sistemática rubro-negra. O Flamengo estreia essa noite, nem parece, mas tem jogo, né? Enfrenta o São Paulo no Morumbi, rodada 1 do Campeonato Brasileiro. Alguns jogadores estreando na temporada, como Jorginho e Arrascaeta. É um Flamengo muito bem preparado para esse jogo. Algumas ausências, De La Cruz, Saúl, Luiz Araújo é uma outra baixa, mas com muita gente em condições de representar o rubro-negro nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Repito, a bola rola às 9h30 da noite. Mas a principal notícia do dia é aquela que o rubro-negro estava esperando seguramente há mais de 1 mês e meio, é a consolidação do negócio. Paquetá já é jogador do Flamengo. Bruno. Com a gente aí, Rafa, antes da gente aprofundar de fato o Flamengo, é um impacto grande no futebol brasileiro, Mari, essa contratação, principalmente pelos valores envolvidos. Exatamente, e é um contragolpe ao Cruzeiro, né? Que traz o Gerson e aí, já num valor super alto, a gente fala sobre o valor, e aí o Flamengo vem e coloca mais um caminhão de dinheiros num talento também, como é o Paquetá, né? O Gerson é um super jogador, o Paquetá também. Eu acho que dá pra a gente discutir depois qual impacto vai ser maior. Do Gerson a gente ainda não pode falar no Cruzeiro, do Paquetá no Flamengo, mas é uma baita contratação. Assim, uma baita contratação, um recado importante ao mercado mais uma vez. O
Flamengo, aí sim, a gente falou ontem, né, sobre contratações que pode mudar o time de patamar. Eu acho que o Paquetá chega nesse nível. O Bruno Andrade mais cedo falava da negociação, das conversas que aconteciam na manhã de hoje entre os dirigentes aqui do Brasil, na tarde, lá na Inglaterra, sobre a questão do parcelamento, que o Flamengo deve estender isso em 24 meses. Era isso que estava sendo acertado, porque é um valor alto. Aí quem não é flamenguista, quem não é rubro-negro, fica, é muito alto. E o rubro-negro comemorando esse retorno, Jailson. É impactante o valor. Claro que é, e tem muito significado, né? É cria, como falo lá no Rio. O moleque foi criado no ninho do urubu, sai cedo, faz a vida ali na Europa. E ele não está voltando com 35 anos, sabe? Que geralmente era o que a gente via aqui no futebol brasileiro. 30 e tantos anos, quando já não tem tanto espaço na Europa para voltar para o futebol brasileiro e ali se aposentar no clube do coração. Não é isso que está acontecendo. Cara, repetindo, o Lucas Paquetá está voltando para o Flamengo com 28 anos. A gente sempre fala o auge técnico, o auge físico dos jogadores, e ele poderia continuar na Europa, poderia ir para outros mercados, e ali é uma escolha dele, de voltar para o clube dele de coração e com possibilidade de disputa de títulos. Acho que essa também é um peso que a gente já vinha falando quando a gente falava, por exemplo, do Palmeiras, com o Andreas Pereira no Fulham, que ali era meio de tabela, briga contra o rebaixamento. E aqui com o Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, o futebol brasileiro está subindo tanto assim no patamar financeiro que hoje os clubes conseguem oferecer para esses jogadores. O que você prefere? Você prefere ficar no meio de tabela ou brigando contra o rebaixamento numa liga europeia, ou você prefere ficar aqui nesses grandes clubes que têm a possibilidade de pagar esses salários altos, que são altíssimos mesmo, por exemplo, esse valor de transferência também, que é muito alto, mas na briga por título. Você vai passar temporada atrás de temporada brigando por Campeonato Brasileiro, pelas grandes Copas, por Libertadores Mundial e agora, a possibilidade de Mundial. Enfim, aí é a escolha também do jogador, mas a possibilidade por conta da organização financeira desses clubes. Porque nos últimos anos, não é, Rafa? O Flamengo chegou a, de fato, repatriar esses jogadores até mais experientes voltando ao futebol brasileiro. Sim. E eles tiveram sucesso. Eu tô vendo ali o Felipe Luiz, o Jorginho mesmo, o Danilo, Rafinha, aquela geração. Bem lembrado Diego também. Ribas também, o Everton Ribeiro já era um pouco mais experiente, se eu não estou enganado. Isso. Eu acho que o Flamengo começa a fazer isso naquela época mesmo. Isso. Mas sem tanto investimento, né? Sim, exatamente. Sem tanto investimento. Porque aí, né, Rafa, eram esses jogadores nessa fase de carreira. Da Premier League. Eram esses jogadores nessa fase de carreira. O Paquetá não, é jogador desse nível, mas no auge físico e técnico. O Jailson acertou na mosca, é exatamente isso. Acho que o grande diferencial dessa contratação, para mim, afora o valor, né? E você está falando sobre uma negociação que entra para a história do futebol brasileiro, é a maior contratação de todos os tempos, em termos de cifras absolutas, né? Não estamos aqui analisando impacto. Muita gente sempre compara com aquela história do Romário voltar ao Flamengo, vir para o Flamengo, né? Em 95, depois de ter sido melhor do mundo em 94, campeão do mundo com a seleção brasileira. Acho que o impacto daquilo, para mim, é incomparável e vai ser difícil acontecer isso. Seria, por exemplo, como se um clube brasileiro contratasse agora o Dembélé, contratasse agora o De Bruyne, contratasse agora um jogador desse nível. Não é o caso, não é isso que a gente está falando, né? Agora, em termos de impacto técnico associado a questões financeiras, indubitavelmente é a maior contratação da história do futebol brasileiro. E é um jogador ainda em capacidade de contribuição técnica ampla. É bem verdade, eu acho que isso tem que ser dito também, que os últimos meses do Paquetá no West Ham não foram tão bons. Como também não foram bons os meses do clube dele. Eu acho que sempre tem aquela coisa da interferência. O individual interfere no coletivo, o coletivo interfere no individual. Isso também tem que ser dito, para que o torcedor não pense que o Paquetá vai chegar aqui voando. Eu acho que a fase técnica dele voando já aconteceu e tem tudo para voltar a acontecer. Numa situação confortável, num cenário que ele conhece, no clube que ele ama, que também o ama, com uma torcida que vai carregá-lo nos braços. Tem tudo para ele voltar a jogar o futebol de alta excelência, que a gente sabe que potencialmente ele tem, mas que por conta dessas circunstâncias todas não vinha efetivamente mostrando. Tem um outro perfil de jogador que volta, e aliás o Flamengo viveu isso também e com sucesso, daquele jogador que talvez não tenha tido tanto espaço na Europa, que perde um pouco do mercado lá e volta. Gabriel. O Gabriel, o Pedro. Sim. Talvez até o Bruno Henrique, são jogadores o Gerson. O Gerson, boa, bem lembrado. No caso do Paquetá, ainda é diferente, porque ele também tinha mercado na Europa. Tinha. Não é, Mário? Não fosse a questão ali dos cartões, enfim, né, de todo aquele processo, ele estaria no City agora.
Assim, a coisa acontece exatamente quando a negociação está muito avançada. E ali, o Rafa lembra, né, do auge técnico, ali de fato era o auge técnico dele, né? Dentro da Premier League, dentro do West Ham, enfim. E aí depois eu acho que ele cai junto com o time, mas ainda assim é o protagonista de um West Ham brigando pelo rebaixamento na Premier League. Mas é isso, ele tinha mercado e eu acho que o que o Jason traz sobre vir para um clube que disputa títulos é muito disso também, né? Porque agora a gente conseguiu passar essa barreira com o Mundial. Então, assim, ele vem para o Flamengo tem Mundial para disputar, ele ainda consegue competir num nível interessante, então acho que é muito disso também. Então, realmente, finalmente, o Lucas Paquetá, ele é jogador do Flamengo, né? Já tem vários sites publicando. O Fabrício Romano publicou também agora há pouco, né? Confirmando que o Flamengo aceitou, né? Os valores solicitados ali pelo West Ham. E o Paquetá já é jogador do Flamengo. O que vai acontecer agora é que o Flamengo vai, né? Muito em breve anunciar ele como um novo jogador, né? Ele vai vir para fazer exames e tal. E dizem, né, que pode ser possível que ele atue até mesmo na Supercopa. Eu acho um pouco difícil isso acontecer, né? Mesmo ele estando, né, em ritmo de jogo e tal, eu acho um pouco difícil porque aí a estreia dele aconteceria lá em Brasília. Eu acho, né, que o clube vai preferir que ele estreie aqui justamente no Maracanã, né, no Rio de Janeiro. Então, conhecendo essa diretoria, né, como a gente conhece, né, e sabendo também que o Felipe Luiz ele preza muito, né, pela questão ali de manter tudo em seu lugar, né, de respeitar etapas, eu imagino que o Felipe Luiz ele vai dar, né, ele não vai colocar o Paquetá em um jogo tão, tipo assim, com muita pressão como esse, né, será muita pressão para um cara que acabou de chegar, né, e que não tem nenhum entrosamento com os jogadores, né, que não tem nenhum entendimento ainda, né, de como que é o Flamengo hoje, né, jogando futebol mesmo. Então poderia ser muito complicado, a não ser um caso muito extremo, né, precisasse de fato dele para entrar ali no segundo tempo, alguma coisa assim, alguém se machucasse e aí realmente fosse muito necessário. Eu acho que o Felipe Luiz poderia, né, ver com o jogador se ele se sentiria confortável e entraria, mas eu acho muito pouco provável, né. Mas baita notícia, viu, galera? Lucas Paquetá finalmente confirmado, jogador do Flamengo. Comenta aí se você tá feliz com essa notícia, ok? E o Flamengo, galera, rapaz, entra pra história mais uma vez, né? A maior negociação da história do futebol brasileiro. Era o Gerson, né, no Cruzeiro, agora o Paquetá passou, né? Cifras acima dos 40 milhões, né? Quase 50 milhões, segundo o Mauro César explicou, né? Referente a bônus e várias outras coisas. Então, baita contratação nível europeu. Nível Real Madrid, entendeu? Nível City, o Flamengo tá voando baixo, galera. Voando baixo. É isso aí. Então, ficamos por aqui. Esse foi o vídeo. Agradecemos a vocês e até o próximo. Fui!